Ora viva, sejam bem-vindos a mais um podcast da nossa paróquia de Telheiras. Cá estamos para mais um podcast, não é? E neste caso mais um tema e também um novo mês, o mês de novembro, mês na tradição da Igreja geralmente associado às almas, não é? A todo esse universo também do nosso destino eterno. E se calhar começamos por aí, não é, Padre João Paulo? Sim. Não sei se lhe parece bem, para bem, deixarmos então. aqui algumas recomendações talvez práticas, se o Padre João Paulo quiser acrescentar, e também para esclarecer as pessoas, é esse um dos nossos objetivos, a propósito do assunto das indulgências, Sim. que geralmente é sempre um assunto que provoca alguma confusão, não é? Sim, também não é um assunto fácil, mas enfim, para explicar até ao fim, mas enfim, pelo menos tentar esclarecer algumas coisas sobre a doutrina das indulgências. Eu trouxe um manual bom Muito para bem, não muito inventar bem. Não sei se muito. quer começar pela teoria ou pela prática, ou se a prática o vai levar à teoria, porque eu tinha uma pergunta para lhe fazer. Geralmente, qual é que é a principal dúvida das pessoas em relação a este assunto das indulgências? Na prática, o que é que lhe dizem? Qual é que é a inquietação ou o questionamento mais frequente? A maior parte das pessoas não tem muita inquietação. Agora, porque estão, as que, digamos, utilizam este dom da Igreja, não levantam grandes problemas. O problema talvez seja um dos outros, que têm menos hábitos de querer ganhar as indulgências e podem ter uma ideia das indulgências como uma espécie de ir ao multibanco espiritual, né? Vou ali, pago algumas coisas, não é? E acontece qualquer coisa assim, mais ou menos misteriosa. Até porque é um assunto que tem uma carga histórica grande, sim, não é? tem uma carga histórica, para bem e para mal, mas enfim... Sim, exatamente, mas tem essa... Mas há uma ideia de fundo de que há duas ou três ideias que talvez possam facilitar, depois passamos à parte prática. Ok, também. então sem o querer interromper, um bocadinho pegando aquela ideia que nós temos dos nossos flashes teológicos, Sim. o que é... Geralmente nos flashes começamos por dizer o que é que não é, o que é que não é Deus, por exemplo, mas neste caso o que é uma indulgência? Para isso eu vou ler a definição de um manual alemão, alemão, que está traduzido para o espanhol, mas eu também facilmente traduzo. Não se preocupem, são só 100 páginas. Vamos começar agora. São 100 páginas. A doutrina, uma definição por indulgência, entende-se a remissão, extra-sacramental, portanto não é um sacramento, para além do sacramento, fora dos sacramentos, que na penitência perdoa-se as culpas, né, dos pecados, válida diante de Deus das penas temporais restantes devidas aos pecados, já perdoados quanto à culpa. Não sei se isto até aqui se entende. Como, para dar um exemplo que pode não ser bom, mas quanto à imagem pode servir. Eu roubo-te 1000 euros, não é? Ficava um bocado feio, mas enfim, eu roubo-te 1000 euros, depois fico super arrependido, peço desculpa e tu dizes muito bem, estás perdoado, não vais para a prisão, nada disso, mas eu agradecia os 1000 euros de volta, não é? Porque houve um mal que foi feito e eu, está bem, quanto à culpa, posso perdoar, mas agora é preciso repor o mal que foi feito de alguma maneira, não é? Então, isso é talvez a parte mais difícil de explicar, mas assim, quando nós pedimos perdão ao Senhor na confissão ou fora da confissão, se a contrição for sincera, pois Nosso Senhor perdoa-nos quanto à culpa, quanto à necessidade de repor o bem que foi retirado, isso depois já explicaremos um bocadinho mais, não é? E também as consequências aos próprios essas consequências, que eu estou perdoado, mas não quer dizer que para a próxima vez não seja mais fácil roubar, não é? Porque já venci as resistências. Pronto, todo esse tipo de relíquias ficam por resolver, ou não, podem não ficar completamente resolvidas na confissão, porque Deus também quer que nos ajudarmos a que nós próprios tentemos reparar até certo ponto, não conseguirmos... É bom então deixar claro que
o perdão dos pecados é obtido através do sacramento da reconciliação. Sim, ou também dados de contrição, mas quer dizer, quando são pecados veniais, ou a pessoa tem um pecado mortal, mas com uma contrição sincera e sempre com o propósito de se confessar. Não substitui, as indulgências não substituem. Aliás, como veremos depois, continuaremos a ver, para a pessoa ganhar a indulgência, sobretudo se a quer aplicar a si própria, de certeza que é assim, necessita o estado de graça, necessita estar, digamos, sem pecados mortais não confessados. Podemos então quase que estabelecer assim a diferença entre perdão e reparação. Sim, ou seja, acho que o perdão é mais o assunto da confissão. Sim, tem a ver com a culpa, da responsabilidade. É o principal, né? A pessoa tem que... Mas depois, claro, as coisas têm consequências, as nossas ações têm consequências em nós e em toda a nossa volta. Eu acho particularmente interessante essa ideia também daquilo que em nós fica ferido, daquilo que em nós fica transformado, sim. Transformado sim. Para pior, não é? Para pior quando se peca, não é? Portanto, e também olhando para esse grande objetivo que é habitar o céu, não é? Todos nós queremos habitar o céu. Sim, porque essa inclinação, ser mais fácil voltar a ofender a Deus na mesma matéria, é um sinal de que há qualquer coisa em nós que não está resolvida. Completamente resolvida, não é? E, sabe, também depende, às vezes, da penitência que a pessoa fizer e da contrição que tiver, e depende de muitas coisas. Mas, pelo menos, é preciso admitir a hipótese que, em muitos casos, não fica completamente resolvida só com a confissão. Mas isto continua. Então vamos. E, portanto, a remissão extrasacramental válida diante de Deus. Diante de Deus, não é? Pois, também já falaremos disso, porque às vezes há um bocadinho a ideia de um certo automatismo, não é? Como se eu carrego o tal multibanco, eu vou ali, faço umas coisas e pronto, e não se sabe bem como as coisas acontecem, não é? E aqui já veremos a seguir que é necessária, as indulgências aplicam-se a nós próprios ou às almas dos defuntos, não é? Mas, em concreto, quando se aplicam aos defuntos, é uma espécie de sufrágio, de intercessão diante de Deus, para que Deus atue dessa maneira. Portanto, Deus não fica fora, digamos, da equação, não é? Antes, pelo contrário, é Ele que consegue... Estas coisas serão sempre feitas em espírito de oração. Sim, não é... Pronto, isto é aqui um esquema mais ou menos, diríamos, manhoso, pelo qual eu consigo aproximar-me de Deus, mas sem Deus, não é? Isso seria uma estupidez gigantesca, não é? Isso seria uma deturpação daquilo que a Igreja ensina, não é? Mas continuamos com a definição, que já tínhamos visto que é uma definição assim alemã, portanto pode tentar demorar um bocadinho mais. Portanto, a remissão válida diante de Deus das penas temporais devidas aos pecados, já perdoados enquanto à culpa, e que a autoridade eclesiástica, que dispõe do tesouro de satisfação da Igreja, já veremos também isto, concede para os vivos como se fosse uma absolvição das penas, não é? Um perdão das penas, e para os defuntos como sufrágio, isto é, como uma intercessão, como pedido a Deus para que lhes aplique. Este é o que é a definição. Portanto, não é uma remissão dos pecados, mas ela, em certo sentido, pressupõe que esses pecados já foram perdoados porque a pessoa se arrependeu e pediu perdão, e depois há as consequências em nós ou à nossa volta, porque há uma comunhão de toda a Igreja em que o mal que fazemos tem consequências em toda a Igreja, como também o bem que fazemos tem consequências em toda a Igreja. A ideia do corpo de Cristo, não é? Sim, o corpo do Cristo, a comunhão dos santos, etc. Não é? E depois também há esta ideia de que também eu agora vou ler um texto de Bento XVI que também é muito clarividente, em que a Igreja sente-se autorizada pelo poder de atar e desatar que Cristo lhe concedeu, a autoridade correspondente, de aplicar os méritos sobreabundantes de Cristo e também os dos santos a algumas necessidades, como é o caso desta remissão das penas pelo pecado. Alguém poderia perguntar, se me permite perguntas difíceis ou não, acho bem. Mas alguém poderia perguntar, então porquê que isso não é feito logo no momento do perdão do Nosso Senhor? Porquê que Ele não resolve logo esse problema? A partir do arrependimento da pessoa? Nós não sabemos se resolve ou não resolve, não é? Exato, começa logo por aí. Porque, aliás, também na
tradição da Igreja sempre explicou que na confissão a pessoa, Deus perdoa as culpas e remita as penas numa quantidade maior ou menor, consoante também o grau de dor e de contrição que a pessoa tenha, não é? E de propósito de emenda, etc., não é? Nós não sabemos e ficamos sempre com a impressão de que, pelo menos com respeito ao mal que possamos ter feito em toda a Igreja, não é? Que há a necessidade de repor esse mal que aconteceu, não é? E esse mal, as consequências que tiveram uma ação minha, não se resolve apenas com o pedido de perdão. Eu tenho que pedir a Deus que me ajude, que Ele repare, não é? Que Ele possa reparar, e não sabemos até que dia que repara ou não repara, claro. Não é? Mas, em certo sentido, é como se Deus contasse com as nossas boas obras unidas a Ele, para que nós próprios colaboremos no bem que devemos repor. Não é? E também é bonito na ótica do poder, à falta de melhor palavra, a palavra que me ocorre, do poder da própria Igreja, não é? Dessa comunhão dos santos. Eu acho que fica evidente também neste tipo de coisas. Sim, eu acho que isso é bonito também. Sim, é uma coisa que a Igreja sempre sentiu. Claro, a pessoa pode dizer, mas então, se por exemplo quer aplicar a indulgência às almas dos defuntos, não é? Às almas do purgatório, não é? O manual também explica muito bem, a Igreja não tem jurisdição sobre o purgatório, não é? Não tem, portanto, não é como se fosse lá, agora este saia, não é? Daqui, não é? O que a Igreja faz é invocar Deus e recorrer, colocar estas orações que vêm do próprio Cristo e dos santos diante do Senhor e pede-lhe, em certo sentido, que Deus atue para remeter as penas dos pecados, não é? Portanto, não se salta Deus e, portanto, nesse sentido, e essa é outra consequência, nós não sabemos exatamente qual é o efeito nas almas dos defuntos. Não sabemos, mesmo aquilo quando vamos falar sobre a indulgência plenária ou parcial, as pessoas dizem, eu apliquei uma indulgência plenária ela após defunto, portanto, de certeza que houve um que saiu, digamos, do purgatório. Não está claro disso, não, pelo menos não sabemos, não vale a pena inventar, não é? É deixar as coisas nas mãos de Deus, que cuida muito melhor claro. de nós do que nós próprios cuidamos dos outros, não é? Portanto, deixar as coisas nas mãos do Senhor, fazer o nosso melhor e confiar nele. Também, sim, é o que tu dizes, que é bonito que Deus tenha concedido à Igreja esta capacidade de poder facilitar algo que é o essencial de todos nós, que é chegar ao céu quanto antes. Não é? E citar aí o Papa Bento XVI, sim. Não é? Na exortação apostólica pós-sinodal sobre a Eucaristia, o Sacramento da Caridade, o Papa escreveu assim, pode ser válida a ajuda para uma nova tomada de consciência desta relação entre a Eucaristia e a reconciliação, uma prática equilibrada e conscienciosa da indulgência, lucrada a favor de si mesmo ou dos defuntos. Portanto, eu não posso aplicar, se quero ganhar uma indulgência, não posso aplicar a indulgência a ti. Não posso. Posso rezar por ti, mas não posso aplicá-la a ti. Okay. Ou a mim próprio. Ou é a si próprio ou aos defuntos. Não é? O uso das indulgências ajuda-nos a compreender, e esta é a parte mais bonita, assim de fundo, não é? Que não somos capazes, só com as nossas forças, de reparar o mal cometido. E que os pecados de cada um causam dano a toda a comunidade. Além disso, a prática da indulgência, implicando a doutrina dos méritos infinitos de Cristo, bem como a da comunhão dos santos, mostra-nos quanto estamos em Cristo intimamente unidos uns aos outros e quanto a vida sobrenatural de cada um pode aproveitar aos outros. Eu acho essa ideia muito bonita, sem dúvida. Pois, é o que mais torna, digamos, humaniza, sobrenaturaliza a forma de ver as indulgências, não como o tal... Porque há esse perigo, não é? De tornar o assunto muito quase um negócio. Assim, uma caixa bancária. Um negócio, e aqui nem se fala de dinheiro, estamos mesmo a usar a imagem de um negócio, não é? Sim, eu acho que é muito mais... A imagem às vezes pode ilustrar qualquer coisa, mas depois não é. Sobretudo porque dessa imagem muitas vezes sai o autor de tudo isso, que é o próprio Deus, não é? Claro, não entra ali, não é? Que coisa que seria absurda, não é? E depois diz ainda, dado que a forma própria da indulgência prevê, entre as condições requeridas, o abeirar-se da confissão e da comunhão sacramental,
A sua prática pode sustentar eficazmente os fiéis no caminho da conversão e na descoberta da centralidade da Eucaristia na vida cristã. Isto é um bocadinho a ideia, também uma objeção que às vezes se levantava, então, mas o que é isto? Eu faço aqui umas coisas e nem sequer me tenho que converter, já vimos que não era assim, porque é necessária uma conversão claro. e a confissão para ganhar indulgência, pelo menos aplicada a nós próprios, não é? Portanto, não é algo que fique à margem do processo de conversão pessoal, mas pelo contrário, isso é requerido para recebermos esse dom, não é? Não sei se assim, do ponto de vista geral, fica assim algo por dizer, que certamente ficará. Sim, há muitas coisas. Perguntas. Há uma... Se quiser, podem escrever nos comentários uma pergunta, se alguém tiver, pode deixar. Podemos voltar ao assunto numa outra ocasião. Existe ainda aquela. Porque lá o manual diz a Igreja tem potestade para conceder indulgência. Isso é uma verdade de fé. Foi contestada na altura dos protestantes, mas tem potestade, está dentro deste poder de atar e desatar, etc. E depois, como é algo que não está ligado necessariamente ao sacramento da ordem, mas sim ao sacramento, à jurisdição, portanto, o Papa tem essa jurisdição sobre toda a Igreja e o Bispo tem sobre a sua diocese e poderia fazê-lo também, dar indicações de alguma obra concreta que tem um extra de graças para estes efeitos, não é? A Igreja, às vezes, distingue entre indulgência plenária e indulgência parcial. Tecnicamente, parcial significa que se eu aplico a mim própria, parte da pena fica paga, fica resolvida, vamos não usar pagar como comparação. Se for plenária, significaria que tudo aquilo que está desarranjado em mim ficaria resolvido. Portanto, para dizer de uma forma intuitiva, se eu morresse naquela altura, supostamente iria para o céu sem ter que reparar nada. Sinceramente, o assunto das indulgências plenárias não é... Em primeiro lugar, há algo que se pode dizer que, sem dúvida nenhuma, porque uma das condições para a pessoa lucrar a indulgência é a detestação do pecado, mesmo do pecado venial. Se eu não detesto, se eu não odeio o pecado em si mesmo, portanto não tenho uma aversão completa ao pecado, já falta uma das condições para a indulgência plenária, portanto será parcial, mas não será plenária. E é uma coisa que às vezes se lê assim de forma muito... Sim, mas é um critério é um critério exigente também. Exigente e que tem a ver com a verdade das coisas. Claro, não faz todo o sentido, tem mesmo de ser assim, mas muitas vezes a pessoa lê para lucrar com uma indulgência, não é? Confessar, comungar, testar o Papa, não é? Rezar pelas intenções do Santo Padre e testar o pecado. Essa já está, não é? Mas não é bem assim, porque a pessoa pode, sei lá, dizer, pronto, Mas é um critério interessante, porque ao lê-lo, ou ao tomar conhecimento dele, dá-nos, ou seja, eu acho que é um belíssimo gatilho para um exame de consciência, não é? Para nós percebermos quais são as nossas raízes ainda nas coisas más. Eu acho que isso é bem interessante. Sim, quer dizer, eu peço desculpa pela preguiça, não é? Mas depois, já no meu interior, digo, não, está bem, mas a preguiça de vez em quando até sabe bem. Pronto, já li qualquer coisa que revela em mim que não estou a pensar, bem, se isto ofende a Deus, eu não posso ter uma espécie de complacência comigo próprio, eu não deveria ter, não é? Mas são sinais, não digo necessariamente assim, claro pode ser uma mera... Mas eu acho que é interessante ir examinar esses apegos, não é, que nós temos. Sim, isso é um sinal de que há qualquer coisa aqui que claro, e nós próprios, como diz o Papa Bento XVI, damos-nos conta que sozinhos não conseguimos lá chegar. Claro. Podemos fazemos os propósitos, fazemos não sei o quê, mas depois há coisas que parece que não conseguimos libertar-nos, não é? Precisamos da ajuda de Deus, dos santos e da Igreja, não é? Há quem a indulgência plenária, não é? Plenária parcial, sim. Num sentido um bocadinho diferente, não neste sentido assim essencial, mas antes havia penitências públicas, não é? Portanto, era para pecados especialmente graves, a pessoa tinha que fazer uma penitência pública. E há quem interprete que a indulgência plenária seria perdoar aquilo que estava sentenciado como penitência pública, tudo o que estava sentenciado. Pronto. Sem nos entrar nisto, o que eu acho que não vale a pena é inventar e saber, pronto, eu apliquei a indulgência plenária a mim próprio, portanto, agora conta zero, não tenho dívidas nenhumas, seria absurdo, é melhor ser super humildes,
ser obedientes à Igreja e estar agradecidos à Igreja, às vezes por uma coisa tão simples consegue um efeito muito maior do que aquele que a coisa em si conseguiria sem essa declaração da Igreja de que aquilo está associado a graças especiais, ser muito agradecidos, muito humildes, não é? Mesmo que não vejamos nada, e depois mantendo de alguma maneira o espírito de penitência. E manter o espírito de penitência e de tentar afastar-nos daquilo que ofende a Deus e que por isso mesmo não nos faz nada bem, não é? As condições para ganhar a indulgência, como se sabe, já falámos estar confessados, não é? Ou confessar-se durante no período de uma semana, comungar naquele dia, no dia em que queremos ganhar as indulgências. Requer-se para ganhar a indulgência, pelo menos a que se aplica a nós próprios, o estado de graça, portanto a pessoa tem que estar confessada antes de fazer a tal obra que a Igreja nos propõe, rezar pelo Papa, pode ser um Pai Nosso e uma Ave Maria, às vezes, em alguns casos concretos, pede-se alguma coisa mais, neste ano jubilar, para rezar o credo, 3 Ave Marias, enfim, mas em princípio, como regra geral, bastaria o Pai Nosso e a Ave Maria, rezaremos muito mais pelo Papa com todo o gosto, mas para a tal detestação do pecado e depois fazer a obra que a Igreja nos pede, né? Quando estamos a jubilar, sei lá, vamos a uma igreja jubilar, depois estar lá um tempinho a rezar, ou participar na Santa Missa, ou, enfim, o que diz, há uma coisa concreta que é preciso... Mas essa coisa concreta, muitas vezes, eu noto que as pessoas não sabem o que fazer. Pois, neste caso, estava mais ou menos, pelo menos quando fomos a Roma, indicaram-nos mas isso aqui é uma circunstância diferente, nós estamos a falar do ano do jubileu. Pois, assim, é mais claro, mais claro. Mas, por exemplo, uma indulgência plenária associada nestes próximos 8 dias, aplicada assim aos defuntos apenas, é visitar os cemitérios, né? Visitar um cemitério e rezar um bocadinho lá, nem se especifica nem tempo, mas rezar pelos defuntos, né? Rezar lá. Portanto, isso a pessoa pode, com as condições anteriores, lucrar indulgência plenária a favor dos defuntos. É muito bonito pensar que é um bem que fazemos a irmãos nossos que estão numa situação em que não se podem valer por si próprios, não é? E que mesmo todas as relações privadas do purgatório certificam que é um bem imenso que lhes fazemos, não é? Claro, é um bem que nós não vemos, nós gostamos sempre de ver o bem que andamos a fazer, não é? Mas aqui é uma questão de fé, saber que Deus... e sobretudo, Deus avalia muito melhor aquilo que nós estamos a fazer e, sobretudo, as pessoas a quem queremos ajudar não oferecem a menor resistência. Aqui na Terra pode... Exato, eu quero-te ajudar a atravessar a rua. Não, mas eu não quero... Não dar-se ao caso de a pessoa não aceitar a nossa ajuda neste tempo. Não, agradecem, enfim, como são humildes, pobres, eles estão unidos a Deus, amam, rezam, mas sabem que, enfim, que não estão a ver a Deus, não é? E que não podem fazer nada por si próprios. E nós somos o recurso, não é? Mesmo as pessoas, nossas amigas que já faleceram, às vezes a pessoa pode ter muita dor, e é lógico que seja assim, saudades, etc. Mas, claro, seria bom não ficar por aí e aproveitar essa dor, essas lembranças que às vezes podem fazer chorar ou sentir pena. Muito bem, isto é normal, humano, mas eu quero converter isto, sobretudo, numa oração por aquela pessoa, não é? Não nos esqueçamos, nós não vemos, mas não confiamos que toda a gente vai para o céu sem ter que purificar alguma coisa naquilo que todos nós sentimos, que não, assim, esperemos não, como dizia um sacerdote, esperemos que não vamos para coisas piores, não é? Mas enfim, para uma situação pior, mas esperamos isso, mas quer dizer, também entendemos que há coisas aqui que precisam ainda ser reparadas, mas vale confiar para já nesta terra nos outros, não é? Na sua oração, nas indulgências, na vontade de fazer o bem, e enriquecer também o tesouro espiritual da Igreja, mas enfim... Acho é um assunto muito interessante, não é? Sim. Mantendo sempre a visão espiritual, que é a visão da verdade das coisas, e eu acho que deixámos aqui algumas pistas, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa ou não. Penso que não, havia as tais 100 páginas mais. Sim, não, mas acho que está dito o principal. E isto também se aplica ao outro desafio que eu fazia no início deste programa, deste podcast, que tinha a ver com a melhor maneira de viver este mês de novembro. Portanto, temos aqui também já
no caminho. Sim, agora, enfim, começaremos, não sei quando vai ser publicado, mas enfim, no dia... Já será depois do dia 1, não é? Pronto, Dia então, 1 e dia 2, não é? Que são aqueles dois dia dias. 2, rezamos especialmente pelos defuntos, mas em todo o mês é tradicional que se vá rezando pelos defuntos. Aqui, por exemplo, penso na quarta-feira, no dia 5, na paróquia, rezaremos por todos os paroquianos defuntos, benfeitores, etc. Mas, enfim, a Igreja vai recordando pessoas que já faleceram e que este mês depois nos apela a que nos lembremos deles nas nossas orações. Não é? Outra ideia deste mês de novembro é recordar que há aqui o além, depois desta vida há outra e que há uma vida eterna e que é o essencial pelo qual estamos aqui, para podermos estar com o Senhor, amá-lo a Ele e a todos, né, e a todos os nossos irmãos em Cristo, e ajudar-nos a caminharmos para o nosso fim. Às vezes somos demasiado pragmáticos e esquecemos que estamos aqui de passagem, né? Por mais trágico que às vezes possa soar isto, mas... E que há uma vida além desta, E que há uma vida além desta, sim, uma vida que é, por visto, bastante interessante, né? Bastante colorida, sem dúvida. Padre João Paulo, muito obrigado. Acho que ficou aqui algumas pistas. Deixamos também o espaço de comentários, nem sempre é usado, mas ficamos à espera. Muito provavelmente nestes temas até pode dar aso a mais questões. Portanto, há aqui este espaço de comentários do YouTube, por exemplo, mas não só, onde pode deixar uma questão e até forçar-nos de alguma maneira a voltar a um destes temas. Regressamos em breve.